Olá, irmãos, eu saúdo a todos na graça e na paz do nosso Senhor Jesus. Quero dizer aos irmãos que estou com saudade de estarmos juntos, nos reunindo para cultuar ao Senhor, mas as orientações é que ainda devemos permanecer em isolamento. Enquanto isso não acontece, enquanto ainda não podemos nos reunir e voltar à nossa atividade normal, que nós vamos permanecer seguindo as orientações. E também vamos dar continuidade aos estudos, às pregações através da internet, como nós temos feito. Hoje nós falaremos, dando um breve resumo do livro de Lamentações. Falamos do profeta Jeremias na semana passada e hoje, dando continuidade, falaremos de Lamentações. O autor de Lamentações é Jeremias, né? Muitos reconhecem, apesar do livro de Lamentações não levar o seu autor, o nome do seu autor, mas muitos reconhecem pela a similaridade do que ele viveu no livro de Jeremias, do que ele expressa também em Lamentações. Então, até os judeus, muito antes de Cristo, já reconhecem que Lamentações foi escrita por Jeremias, né? Por causa da sua manifestação, né? Sua grande comoção diante desse acontecimento que é a queda de Judá, a queda de Jerusalém. A data desse acontecimento, né, do qual foi escrito e a qual ele viveu, foi escrito em 586 a.C. e a reconstrução do templo 70 anos depois. Então foi nesse período que foi escrito mais ou menos o livro de Lamentações. Vamos ver alguns exemplos, alguns eventos na destruição da cidade. Então o livro de Lamentações também ele é um livro com 5 poesias, né? Ele é escrito nessa forma de poesia, que vai, a cada capítulo ele vai expressar aí a Deus em forma de poesia, o seu lamento, o seu sofrimento, e por fim ele vai expressar um fio de esperança em Deus ainda, pedindo a sua misericórdia. Alguns eventos na destruição da cidade. O massacre de Reis, no capítulo 2, verso 6 a 9, e no capítulo 4, verso 20. E vai também falar do massacre dos príncipes, no capítulo 1, verso 6, capítulo 2, do versículo 2 ao 9. E também o massacre dos profetas, capítulo 2, verso 9 a 20. E a destruição também dos cidadãos comuns, no capítulo 2, do 10 ao 12, e também no capítulo 3, versículo 48, ele vai falar desses acontecimentos quando a cidade foi sitiada. Um acontecimento que ocorreu nesse momento ali da cidade ser cercada e ele ser provido de alimento, de água e muitas coisas que abasteciam a cidade, é o canibalismo que aconteceu entre as mães, né? No capítulo 2, vou ler aqui esse para os irmãos, capítulo 4, versículo 10, ele vai dizer assim: as mãos das mulheres outrora compassivas cozinharam seus próprios filhos, estes lhes serviram de alimento na destruição da filha do meu povo. Então esse foi uma cena trágica, né, para o povo de Israel, que as mulheres chegaram ao ponto de cozinhar seus próprios filhos para comer e para se alimentar. E daqui nós vemos o tamanho da destruição dessa cidade, né? O quanto ela foi assolada, o quanto ela foi afligida a ponto de as mulheres chegarem a cometer, para nós, né,
olhando hoje uma barbaridade, né? As mulheres terem que cozinhar os seus próprios filhos para poderem se alimentar. E isso para nós é muito forte, né? A gente ouvir uma coisa dessa. Deportação do povo de Judá para o exílio. No capítulo 1, do versículo 3 ao 18, ele vai falar sobre isso, mas eu vou ler apenas do 3 ao 5, que ele diz bem assim: Judá foi levada ao exílio, afligida e sob grande servidão, habita entre as nações, não acha descanso. Todos os seus perseguidores o apanharam nas suas angústias. Os caminhos de Sião estão de luto, porque não há quem venha à reunião solene. Todas as suas portas estão desoladas. Os seus sacerdotes gemem, as suas virgens estão tristes, e ela mesma se acha em amargura. Os seus adversários triunfam, os seus inimigos prosperam, porque o Senhor a afligiu por causa da multidão das suas prevaricações. Os seus filhos tiveram de ir para o exílio na frente do adversário. Aqui nós vemos um pouco aqui de como ele expressa isso, né? Quando eles foram levados cativos para a Babilônia, né? Eles deixaram ali de cultuar a Deus no templo. O templo foi destruído, né? Como nós vemos aqui, eles já não tinham mais as suas reuniões solenes. E uma das curiosidades que nós temos que ver também era que os judeus naquela época, eles tinham em mente que o Deus ele estava ali no templo, né? E somente no templo eles podiam cultuar a Deus. E quando o templo foi destruído, foi como se eles tivessem perdido essa conexão com Deus. Nós vemos um exemplo disso em Daniel, quando ele ora voltado para Jerusalém, né? Onde estava o templo, entendendo que lá é que estava Deus, né? Então essa era uma mentalidade dos judeus na época, né? O conteúdo do livro, né? Nabucodonosor invade Jerusalém no ano de 586 a.C., leva cativo o povo, e o rei Zedequias arrasa a cidade, queima e destrói os palácios e edifícios importantes, inclusive o belo, imponente e majestoso templo de Jerusalém. Então, esse acontecimento aqui no ano de 586 a.C., Nabucodonosor vem, invade, destrói, né, leva Zedequias, arrasa as cidades e destrói inclusive o templo onde o povo adorava a Deus, né? E Jeremias viveu todo este triste momento histórico de Judá, presenciando toda a destruição de Jerusalém. E ao ver todo este triste cenário, Jeremias escreveu as suas lamentações. Então Jeremias viveu esse tempo, né? Ele presenciou toda essa assolação, todo esse acontecimento ali de destruição, de cativeiro. E foi nesse cenário que ele escreveu Lamentações. As Lamentações de Jeremias expressam a dor de quem vê tudo em cinza, de quem vê a glória de Deus afastar-se dali, de quem vê Deus cumprir sua palavra, castigando o pecado. Então ele vai expressar tudo isso, né? Como se Deus estivesse deixado eles à mercê do inimigo, né? E ele vai expressar isso ao longo dessas 5 poesias. Lamentações diz que não há nenhum lugar como a nossa pátria, especialmente quando esta deixa de existir. Então ele vai expressar isso, né? Eles vão expressar essa saudade que eles têm da sua pátria, né? Depois que ela foi destruída, e eles vieram dar importância a isso. O livro mostra a face honesta da oração no meio da tragédia. Então ele vai fazer a sua oração sincera a Deus, né? Em meio a toda aquela tragédia, eles vão abrir os seus corações a Deus.
Lamentações dá ao povo de Deus a liberdade de questionar e mesmo assim de experimentar sua presença. Ele mostra que o caminho da presença, o caminho da esperança é pavimentado com honestidade e questionamentos misturados com louvor. A fé cresce no meio da crise, quando o povo de Deus leva os seus problemas a eles. Então esse é o cenário de Lamentações, né? Eles, em meio a toda aquela crise, né? Em todo esse sofrimento, a sua fé, ela volta, né, novamente a Deus. Lembrando que eles passaram por isso por causa dos seus pecados, né? Por terem abandonado a Deus, e Deus permitiu com que isso acontecesse. E às vezes Deus ele permite que as coisas aconteçam em nossas vidas, em nosso meio, para que nós venhamos nos voltar para Deus. O livro de Lamentações, ele tem, eu trago para nós como alguma similaridade com o que nós estamos vivendo hoje. As pessoas, quando está tudo bem, as pessoas esquecem de Deus, vão viver suas vidas, mas quando elas são afligidas por alguma angústia, alguma perca, algum sofrimento, eles se voltam para Deus. E nós podemos ver isso no nosso cenário hoje. E que isso venha trazer esperança em Deus, e que nós venhamos confiar verdadeiramente nele. Como nós vemos aqui, é no meio da angústia, no meio do sofrimento, que nós fazemos as nossas orações sinceras a Deus. É quando a oração ela sai do fundo do coração. E que Deus possa estar nos abençoando a cada dia, que venhamos estar nos prostrando a cada dia mais diante do Senhor, clamando a Deus pela sua misericórdia. Eu quero orar com os irmãos nesse momento. Deus santo e querido, Deus eterno e bendito, nós te louvamos, Deus, e reconhecemos que o Senhor é soberano e que reina e que nada foge aos teus planos, Pai. A tua vontade, ó Deus, ela é boa, perfeita e agradável, Pai. E nós queremos viver a tua vontade. Ajuda-nos, Senhor, nesta caminhada. Ajuda-nos, Senhor, a confiar em Ti, e que a nossa fé venha a ser fortalecida em meio a essa crise, em meio a esses problemas. E a nossa petição ao Senhor é que tudo isso, Pai, em breve venha passar. E nós vamos estar reunidos, cultuando ao Senhor, Pai, em nossas reuniões, e que o Teu nome, ó Deus, em tudo venha a ser glorificado. É em nome de Jesus que nós pedimos e agradecemos. Amém.